Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar mais uma vez com os meus irmãos. Congrego aqui na Assembleia de Deus em Itaucaia Vale, aqui dentro de Itaipuaçu. Aproveito para enviar um forte abraço ao meu pastor Ananias, a esposa do meu pastor, a missionária Jurema. Somos do Ministério de Madureira, Campo de Maricá. E nós estamos aqui para pré-aulas da revista da editora Betel. E a Betel preparou para falarmos sobre família nesse primeiro trimestre do ano de 2024. E chegamos aqui na lição de número 4, que será dada no dia 28 de janeiro do ano corrente, onde vamos tratar sobre o assunto vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Então, para termos uma vida conjugal abençoada, precisamos entender esse relacionamento de Cristo com a sua tão amada igreja. Observe que Cristo amou a igreja com um amor eterno e se entregou por essa igreja, derramou todo o seu sangue puro e precioso, comprou essa igreja com o seu próprio sangue e nunca, irmão, jamais maltratou essa igreja. Pelo contrário, a amou e proveu essa igreja de segurança, de companheirismo, de unidade com ele mesmo, e nós, tendo essas doutrinas bíblicas bem estabelecida e clara em nosso coração, nós vamos hoje então aprender sobre esse tema tão precioso. Nós, como família, precisamos entender o relacionamento de Cristo com a igreja e ter o mesmo sentimento pela nossa própria esposa, cada um de nós, que Cristo teve pela a igreja. Nossa esposa, tendo no seu marido um esposo com esses sentimentos tão puros, irmãos, teremos um casamento muito abençoado. Haverá desafios, como já temos enumerado nas pré-aulas anteriores. Sim, haverá muitos desafios, porém, irmãos, cumpriremos aqui em nossa peregrinação como forasteiro nessa terra a nossa missão. Então, vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo e Igreja. Nós devemos ter esse relacionamento de Cristo com a igreja como um padrão, um referencial para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar, para o casamento, onde se inicia então uma nova família. Texto áureo: vós maridos, é uma orientação, né, para os maridos, dada por Paulo lá, endereçada, quando ele endereça a sua carta aos Efésios, endereçado à igreja que estava na cidade de Éfeso. Doutrina lá no primeiro século e para nós hoje no século 21. Vós maridos, amai vossas mulheres. Ele poderia até estacar aí, né? Amai a vossas mulheres, mas ele não estaca aí, irmãos, ele não para, ele prossegue. Como, quer dizer, semelhante, igual, da mesma forma que o que? Apóstolo Paulo, ele prossegue. Como também Cristo amou a igreja
E de que forma Cristo amou a igreja? E a si mesmo se entregou por ela. Foi um amor sacrificial. O amor de Cristo pela igreja. O amor de Cristo pela igreja foi o amor ao ponto de dar a sua própria vida pela sua igreja. E nós, marido, devemos amar a nossa própria e única esposa e com esse mesmo sentimento, se preciso for, dar a nossa própria vida no lugar da nossa esposa. Verdade aplicada. A igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus. Observe que a igreja é formada por famílias. Assim como o nosso Deus, ele formou a família, e nós temos falado sobre esse assunto nas pré-aulas anteriores, está claro ali, falamos muitas vezes aqui da formação da família lá dentro do jardim do Éden, do jardim de delícia, naquele cenário paradisíaco. Ele, assim como formou a família, também formou a igreja. Observe que a igreja sempre esteve no coração de Deus, nos planos de Deus, na eternidade. A igreja não foi um plano B, um plano alternativo. Sempre esteve nos planos de Deus a igreja. De quando chegasse no tempo oportuno, pertinente, a igreja fosse inaugurada. A inauguração da igreja se deu ali, o registro em Atos dos Apóstolos, livro histórico escrito pelo Dr. Lucas. Ele era um médico, escreveu também um livro que tem o seu nome, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Está registrado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo batizou aproximadamente 120 irmãos com o Espírito Santo e com a evidência inicial de falar em línguas. Ali inaugurou-se então a igreja. Aqueles irmãos, em pouco tempo, de 120, passaram a aproximadamente 3.000 irmãos. Em pouco tempo, era aproximadamente 5.000 irmãos, e o Evangelho, irmãos, chegou aqui no século 21, porque eles cumpriram a sua missão. Então, Deus instituiu e estabeleceu a família e também instituiu a igreja, que é formada por família. O diabo, nosso adversário, não é dizer que tudo é o diabo, porque nem tudo é o diabo. Porém, irmãos, não podemos negar o seu agir, o seu proceder, a sua malignidade, porque é tudo o que ele quer, ser esquecido para continuar agindo. E o adversário das nossas almas, ele quer destruir desde sempre, isso desde os primórdios, em época muito remota, quer destruir a igreja. E quando se quer destruir um edifício, irmãos, eu já falei isso com respeito também à Bíblia Sagrada, onde se coloca as dinamites. Qual é o alvo daquele que quer destruir um edifício? Ele coloca a dinamite no cume desse edifício? Não, irmãos. Coloca na fundação, na origem do edifício. E aí, uma vez detonando a dinamite ali, derriba toda a estrutura. Assim também é com a Bíblia. Aqueles que atacam a palavra do nosso Deus, o rolo sagrado, eles miram a fundação. O primeiro livro, livro de Gênesis, miram a fundação. O Antigo Testamento, alguns até chegam a dizer que o Antigo Testamento perdeu o seu valor, o que é uma grande
heresia, um grande absurdo, um grande equívoco, porque o Antigo Testamento é a fundação do edifício. Jamais entenderemos bem o Novo Testamento se não compreendermos com clareza o Antigo. É uma continuidade, não é uma ruptura, é o livro. A coadunação, coerência, está completamente conectado, os mais de 31 mil versículos. E com a igreja não é diferente, irmãos. O diabo quer destruir a igreja, porque a igreja é a propagadora, aquela que difunde, dissemina o evangelho, que prega o evangelho. Se a igreja não pregar o evangelho, quem vai pregar as boas novas do reino, irmãos? E não é diferente. Onde ele vai mirar? Na estrutura da igreja. Vai mirar nas famílias. E uma vez deformando as famílias, a igreja é constituída de famílias cristãs, ele deforma também a igreja. Um dos métodos que ele usa para deformar a igreja é trazendo ensinamentos não bíblicos para dentro dos nossos arraiais, do nosso acampamento, para o nosso clã. Trazendo ensinamentos não bíblicos, irmãos, ele consegue fazer com que a igreja seja uma igreja que sofra de inanição, uma igreja fraca, completamente sem forma, uma igreja com muita pompa, floreio, mas sem nenhuma consistência. Então, não podemos recuar meio centímetro para falácia, para engano doutrinário. Então, irmãos, a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, e Deus tem um escopo em estabelecer a família, estabelecer a igreja. Deus tem um alvo, um objetivo, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Deus quer que a humanidade, todos, irmãos, os dois gêneros, homens e mulheres, saibam, venham tomar conhecimento do plano de salvação, do evangelho, das boas novas, da boa notícia de salvação. E Deus usa as famílias, que somos nós, e a igreja, que é formada por cada um de nós, cristãos, seguidores de Cristo, semelhante a Cristo, nós que fomos resgatados do mercado de escravo, que fomos justificados, tivemos a justiça de Cristo imputada a nós, fomos declarados justos, nós que fomos comprados por alto preço e alcançados pela graça de Deus, mediante a fé, vai usar cada um de nós para propagar, irmãos, essa verdade. Muitos lá fora, fora dos nossos arraiais, vizinhos nossos, bem próximos, não têm a mínima ideia do que é o plano de salvação. Às vezes eu estou aqui, algumas vezes, poucas vezes, tenho tempo para isso, para dar uma olhada no status, e alguém querendo, vizinho meu, falar sobre a nossa fé cristã, mas nossa, irmão, passa 10 mil quilômetros de distância do que realmente é o Evangelho. E quem vai esclarecer o Evangelho para eles? É você, sou eu, é nós. O Espírito Santo vai nos dar a oportunidade para que eles entendam o Evangelho. E o Evangelho, as boas novas de salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como eles crerão, irmãos, se eles não compreenderem? Se nós não sabemos comunicar com clareza o Evangelho, nós estamos aqui nessa terra fazendo turismo, irmãos. Fazendo turismo. Observe que nós estamos aqui palmilhando essa vereda em peregrinação e temos um objetivo. A nossa cidade, irmãos, o destino dessa nossa viagem aqui nessa terra, que vai durar o quê? 80 anos? 100 anos? O que é 120 anos? Não é nada. Passa
assim, ó, como a flor da erva, como um vapor passa. Irmãos, o nosso destino, irmãos, é o céu, cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus. Nós estamos aqui em missão, uma incumbência pesa sobre nós. Enquanto estivermos aqui, precisamos, a tempo e fora de tempo, pregar a palavra de Deus. É a Bíblia, é o rolo sagrado, irmãos. São as sagradas letras que nos orientam, que nos traz instrução, advertência para agirmos dessa forma. Nós estamos aqui, é claro que, em um certo sentido, somos cidadãos aqui dessa terra, porque cumprimos, respeitamos as autoridades constituídas, cumprimos o nosso papel como cidadão, declaramos imposto de renda, pagamos nossos impostos em dia, as nossas contas. Então, nesse sentido, irmãos, votamos, decidimos no voto e aceitamos o resultado das urnas. Nesse sentido, somos cidadãos aqui também dessa terra, mas nós, irmãos, temos uma outra pátria. E a nossa missão é que muitos lá fora, muitos Saulos de Tarsos que estão lá fora, uma vez ouvindo a palavra do Evangelho, a palavra de Deus pregada por cada um de nós, venha fazer parte da nossa família, do nosso clã, se torne filhos de Deus, irmãos, também como nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivíamos aí uma vida desregrada, dissoluta, não queríamos saber de Deus, e por não saber de Deus não tínhamos paz e também não tínhamos salvação, porque a paz verdadeira só encontramos em Cristo. Irmãos, muitos estão lá fora dessa mesma maneira, alguns com a conta transbordando de recursos financeiros, e isso não é errado, ser rico não é pecado. Tivemos muitos homens de Deus que foram ricos, Jó, Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros grandes homens de Deus tiveram muito recurso financeiro, porém, existem muitos, irmãos, que a despeito dos seus recursos financeiros estão lá fora, irmãos, perdidos, angustiados, sem direção, não sabem de onde veio, o que estão fazendo nessa terra, para onde estão indo, e, irmãos, eles poderão ter sentido na vida se nós esclarecermos a eles o que aconteceu no madeiro, naquela cruz. Quando nós apontamos para a cruz, irmãos, é claro que nós não estamos falando de 2 pedaços de madeira, nós estamos falando daquele que deu a vida lá naquele madeiro, irmãos. Isso fica óbvio para aqueles que entendem o todo da palavra de Deus, o todo do conselho de Deus, e que, saturado de Bíblia, estão arraigados e fundamentados nessas verdades. Precisamos, irmãos, levar o homem incrédulo, longe de Deus, afastado de Deus, a olhar para a cruz. Esse homem, olhando para a cruz, vai entender o alto preço que foi pago por ele naquela pequena colina chamada Gólgota. Olhando para a cruz, o homem vai entender o grande amor do Deus, o grande amor do Deus eterno, do grande eu sou. Olhando para a cruz, o homem vai entender a gravidade do seu pecado, irmãos. O eterno Filho de Deus deu a sua vida naquele madeiro, tomou todo o cálice da ira divina sem deixar cair uma gota sequer, e no terceiro dia, como diz as Escrituras, ele ressurgiu dentre os mortos para nossa justificação. Então, irmãos, quem prega essa mensagem bendita e preciosa somos nós, a família de Deus, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é o motivo pelo qual o adversário das nossas almas, ele não satisfeito, vai querer trazer deformação aos agentes,
aos representantes de Deus, aos embaixadores de Deus aqui nessa terra que estão como representante do céu para trazer a notícia de salvação. Que esse homem que hoje está morto em seus delitos e pecados, é uma morte espiritual, como diz a carta que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso, no capítulo 2, trazer com a mensagem de salvação vida a mortos. Um dia nós também, nossa vida pregressa, antes de abraçarmos a causa do cristianismo, estávamos mortos espiritualmente. Alguém nos deu um folheto, alguém disse para nós, Jesus te ama. Alguns ouvimos um louvor e Deus nos deu vida e nós viemos para Ele e aqui estamos. Fomos alcançados, meus irmãos, para alcançar outras vidas. O objetivo da lição são 3. O primeiro objetivo é apresentar a simbologia da vida conjugal, é o que nós temos falado. Tendo Cristo, o relacionamento do nosso Senhor, cabeça da igreja, salvador do corpo, relacionamento de Cristo com a sua amada igreja, tendo como padrão referencial para a nossa vida conjugal, nosso casamento. Segundo objetivo, falar sobre a criação das duas instituições. Vamos falar muito sobre isso aqui. A instituição da família e também a instituição da igreja. Mostrar como levar a família a adorar a Deus. Essa adoração, ela deve ser diuturna. É um viver o cristianismo, independente de onde estivermos. Nós somos sal, somos luz, somos cristãos. Quando nós vamos na igreja, e aí eu estou fazendo referência, ir à igreja, à nave, ao edifício, nós vamos para dar continuidade ao que fazemos em nossa vida diária, que é uma vida de diuturna adoração àquele que nos resgatou e fez tanto por nós. Texto de referência está aqui em Efésios capítulo 5, vai do versículo 24 ao versículo 27 e também depois o versículo 29. Nos diz assim o texto sagrado: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, observe que a igreja se sujeita a Cristo, aquele que deu a vida pela sua própria igreja, que derramou seu sangue puro e precioso por essa mesma igreja. A igreja se sujeita a Cristo, aquele que a amou a tal ponto de dar a sua vida por ela. Está entendendo a colocação que estou fazendo? Olha a coerência bíblica, irmãos. A sintonia bíblica, a perfeição bíblica. Assim também como a igreja deve se sujeitar a Cristo, que a amou com um amor eterno, a esposa deve se sujeitar ao seu próprio marido, um marido que a ama a ponto de, se preciso for, dar a sua vida por ela. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. A alegria de estar na casa do Senhor, Salmo 27, versículo 4. A alegria de ir à casa do Senhor, Salmo 122, versículo 1. A importância de fazer a vontade do Pai, Mateus capítulo 12, versículo 50. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 31
ao versículo 34. A igreja começa em casa, com a família. Romanos, capítulo 16, versículo 5. A família se dedica ao ministério dos santos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15. Introdução. Considerando que a família é onde tudo começa na família, irmãos. Os treinamentos, os cultos domésticos, as orientações. O papai é o primeiro pastor que a família vai tomar conhecimento. O pai é o primeiro pastor que a esposa vai tomar conhecimento, que os filhos tomarão conhecimento dentro do lar. O primeiro no sentido de que tudo começa dentro do lar. Como ele coloca aqui, considerando que a família é onde tudo começa. A igreja é a continuidade do que acontece dentro do lar. Observe que os nossos filhos, eles aprendem também na escola bíblica dominical. Porém, nós não podemos abrir mão de ensiná-los dentro de casa. Os nossos filhos devem nos ter como o primeiro pastor. E o nosso amado pastor, que está nos pastoreando na igreja, ele dá continuidade ao que nós fazemos dentro dos nossos lares. Trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento. Precisamos estar bem apercebidos, atentos a esse modelo de relacionamento que encontramos na palavra de Deus para marido e mulher. Qual é o modelo, irmãos, de relacionamento que encontramos para o nosso casamento, a nossa família? É o modelo de relacionamento entre Cristo e nós, a igreja. Observe, irmãos, que Cristo é o cabeça da igreja e salvador do corpo. Como cabeça, irmãos, há uma união que deve ser para sempre. Uma união, essa união de Cristo como cabeça com o corpo, a igreja está onde Cristo está. O cabeça está onde o corpo está. Cristo está aqui, nós, por estarmos conectados com Ele, estamos lá com Ele nesse momento, nas regiões celestiais. É claro que nós não estamos lá de forma integral, em toda a plenitude, devido a esse corpo corruptível e mortal. Estaremos lá de forma completa quando isso que é corruptível, quando isso que é mortal se revestir da incorruptibilidade e da imortalidade. Porém, em espírito, nós estamos, nós como corpo de Cristo, conectado ao cabeça, estamos nas regiões celestiais. Nós estamos lá na eternidade nesse momento e temos liberdade lá na eternidade. O acesso é imediato e, em certo sentido de entendimento, nós estamos lá agora, nesse exato momento, devido à união do corpo com o cabeça. E a parceria que deve ser cultivada é o que ele está falando aqui a respeito do modelo de relacionamento que encontramos na palavra de Deus para marido e mulher. E a parceria que deve ser cultivada entre família e a igreja, visando o bom relacionamento e o bom desenvolvimento de ambos, para que essa família tenha um bom relacionamento e um bom desenvolvimento, irmãos. Nós precisamos ter o relacionamento de Cristo como cabeça tem com o corpo, que é a sua igreja. O bom relacionamento do noivo, que é Cristo, com a sua noiva, que é a igreja. O simbolismo da vida conjugal. Tomando como exemplo o mistério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família, que nasce com o casamento e se firma numa união conjugal onde precisam destacar
o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. O que nós vemos nesse relacionamento de Cristo com a igreja? Vemos o grande amor de Cristo pela sua igreja e vemos a reverência, o respeito que a igreja tem por Cristo. E nós aqui, irmãos, não estamos falando que a igreja tem medo de Cristo. Pelo contrário, o amor expulsa para longe, bem longe, todo o medo. É um respeito por ser constrangida a igreja pelo grande amor de Cristo. E a gratidão que temos por Cristo nos leva, então, a essa veneração, esse respeito, essa entrega diária que voluntariamente, não por obrigação, voluntariamente fazemos aquele que tanto nos amou. Observe, irmãos, como que é precioso. Assim deve ser a vida conjugal. A mulher se sente constrangida por ter um esposo que tanto a ama e passa a lhe respeitar com o coração cheio de gratidão, de forma voluntária. Esse exemplo de como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges. Como que Cristo trata a igreja, irmãos? Protege, provê, supre, ama, traz segurança, consolo, refrigério, calmaria. Todas essas qualidades devemos então entender que o esposo deve cercar também a sua esposa. Da mesma forma que Cristo trata a sua igreja, nós, marido, devemos tratar cada um de nós a nossa própria e única esposa. E a esposa, sendo tratada dessa maneira, com muita voluntariedade e desejo de fazer, irá se submeter a nós, irá nos respeitar, assim como a igreja reverencia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O modelo é o relacionamento, o padrão, irmãos, é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. O modelo está posto para ser seguido, não é à toa, irmãos. A Bíblia, irmãos, está para instrução nossa, para advertência nossa. E essa unidade que há entre o cabeça, Cristo, e o corpo, a sua amada igreja, está para nos trazer instrução como marido e mulher devem se relacionar, a vida conjugal de unidade, de companheirismo, de cumplicidade. Tudo isso, irmãos, nós devemos fazer diariamente, viver diariamente, tendo o relacionamento de Cristo com a sua própria igreja. O modelo está posto para ser seguido, devemos seguir esse modelo. O apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo e a igreja como modelo para a união marido e esposa. Observe, irmãos, que a instituição católica infelizmente estabeleceu aí durante muitos anos o celibato. Anos, décadas e até séculos, né? Como se o ser celibatário, não tocar em mulher, né? Se dedicar ao celibato, não tocar em mulher, fosse algo de extrema espiritualidade. E nós vemos aí, irmãos, uma falta de coadunação e coerência bíblica, porque a Bíblia, a palavra do nosso Deus, o rolo sagrado, o livro de Deus, as sagradas letras, nunca, em lugar algum, nos mais de 31 mil versículos, ensinou isso, irmãos. Uma interpretação completamente equivocada, irmãos. Que engodo, que engano, irmãos.
Os apóstolos tinham a sua própria esposa. O apóstolo Pedro era casado, ele tinha sogra. Os profetas, meu irmão, que é homens mais santos, mais espirituais que os profetas, irmãos, do Antigo Testamento, tinham esposa, eram casados. No Novo Testamento tem uma ordem para que cada um de nós tenha a sua própria mulher. É uma ordem, irmãos. Ao contrário do ensinamento equivocado, errôneo da Igreja Católica, que trouxe tantos problemas para eles mesmos, quantos escândalos. E observe que escândalo não tem só lá na Igreja Católica, tá? Tem também aqui no nosso meio, como evangélicos, muitos escândalos também, falsos líderes que tomam esse nome de esse nome tão precioso de ser um pastor e joga na lama ser um evangelista, ser um presbítero, ser um diácono, ser um auxiliar de trabalho, títulos tão preciosos que alguém deveria olhar e falar, rapaz, eu lhe respeito. Jogam esses títulos na lama pelas suas atitudes desregrada, dissoluta. Então lá tem escândalos e aqui também muitos escândalos, e que cada um de nós possamos, irmãos, entender a Bíblia dentro do seu contexto, com o pé no chão, com seriedade, e conduzir não com as nossas ideias, como eles fizeram, estabelecendo o celibato, como se isso fosse algo requerido por Deus. Em lugar algum, irmãos, Deus requer o celibato. Inventaram essas histórias, buscaram na Bíblia respaldo para apoiar suas ideias. Alguém disse em algum lugar que a Bíblia é a mãe das heresias, e eu concordo. Quem disse em que sentido? Que a Bíblia é a mãe das heresias. Com a Bíblia, irmãos, tirando o texto do contexto, pode-se provar qualquer ideia da nossa cabeça. Então, pessoas já vêm com as suas ideias prontas, buscando na Bíblia calcamento, embasamento, fundamentação para as suas próprias ideias, e vai encontrar. E vai encontrar fundamentação para as suas próprias ideias. Mas nós, irmãos, precisamos, com temor a Deus, respeitando a Deus, reverenciando a Deus, devemos, ao contrário de pôr na Bíblia, sacar o que a Bíblia tem a nos ensinar. Este modelo tem por base Cristo, então devemos olhar para Cristo e agir da mesma forma que ele agiu. Ele como o noivo e nós, a igreja, como a noiva. Como que o noivo age em relação à noiva? Como Cristo age em relação à igreja? Nós, marido, devemos agir em relação à nossa própria esposa. Este modelo tem por base Cristo, sendo cabeça da igreja, e a igreja sendo o seu corpo. Na comparação, é o reflexo um do outro, né? A família deve olhar para Cristo e devemos então, né, ter como o nosso referencial, o nosso padrão. Observe que há uma ligação da cabeça com o corpo, de Cristo, que é a cabeça, e o corpo, que é a sua amada igreja. É responsabilidade nossa, e não há como fugir dessa responsabilidade. Nós que fomos chamados por Deus, pela sua graça, para instruir o povo na palavra, preparar essa igreja para o encontro com Cristo. Preparar a noiva, que é a igreja, para encontrar com o noivo, que é Cristo. Eu quero ler com os irmãos, para fundamentar essa doutrina, aqui em 2 Coríntios,
capítulo 11, versículo 2, quando Paulo diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Ele está falando para a igreja do primeiro século e nos trazendo instrução hoje para a igreja do século 21. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado. Não tenha dúvida, irmãos, que esse preparo aqui do líder com o rebanho era através de instrução bíblica, educar a igreja biblicamente, doutrinar a igreja, alimentar a igreja com alimento genuíno, com Bíblia. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, olha a responsabilidade de nós, líderes, como uma virgem pura, não como uma meretriz. Quando nós abrimos mão de ensinar Bíblia, alguma coisa vai ser ensinada. E para manter a pureza da igreja e essa igreja não se tornar uma meretriz, não podemos abrir mão, irmãos, de ensinar Bíblia, de doutrinar a igreja. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Então, irmãos, não tenha dúvida que que Deus nos chamou pela sua graça, irmãos, pelo seu grande, imenso amor, a despeito dos nossos deméritos, porque mérito não temos, o mérito é todo dele, irmãos. Nos chamou pela sua graça. Nós não podemos abrir mão de doutrinar a igreja, não com as nossas ideias, irmãos, mas com a Bíblia. E doutrina bíblica produz bons costumes. Não costumes nocivos, danosos, deletérios, mas costumes equilibrados. Então, o casamento não só reflete a socialização do homem e da sua mulher, também, porque há uma socialização, né, do homem e da mulher, mas não só reflete essa socialização, nem só uma união social e solene, também uma união social e solene, mas não só, não estaca aí. Observe que há também essa importância, mas não para aí. Prossegue, mas, é o mais sem ir, o ideal de Deus para todos os casamentos com uma relação muito próxima da noiva de Cristo, que é a igreja. Irmãos, o propósito de Deus é que o casamento, o ideal dele é que na vida conjugal possamos espelhar o mesmo relacionamento, união de Cristo com a igreja. Isso é precioso, irmãos. É uma doutrina que nós precisamos tomar tempo para ponderar sobre essa doutrina, dada a sua riqueza. É o ideal de Deus para todos os casamentos, com uma relação muito próxima da noiva de Cristo, que é a igreja, e o próprio Cristo, que é o noivo. Então, irmãos, nós que somos casados, temos a vida conjugal, nós que somos igreja, somos o corpo de Cristo, separados somos membros desse corpo, unidos formamos esse corpo. Nós precisamos, irmãos, ter como padrão referencial essa unidade, esse relacionamento de Cristo com nós, a igreja, e estabelecer essa realidade dentro do nosso lar. É este modelo celestial e espiritual que Cristo exemplifica para os cônjuges. É olhar nós, marido, para Cristo, se relacionando com a sua noiva, que é a igreja, o que ele fez por essa igreja, e fazer pela nossa esposa, e a esposa, nossa esposa, olhar para o que se espera
da noiva de Cristo, a igreja em relação ao cabeça, ao noivo que é Cristo, e também praticar. É este modelo celestial e espiritual que Cristo exemplifica para os cônjuges. Precisamos segui-lo para que o nosso casamento seja abençoado por Deus, irmãos. E aí contaremos com a bênção do nosso Deus. Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Toda a sociedade precisa de um dirigente, de um líder, alguém que responda pela instituição. Eu quero ler com os irmãos o subsídio aqui, eu achei muito consistente, de grande importância. Como Cristo sustenta e alimenta a sua igreja, Cristo sustenta e alimenta a igreja. Assim o marido tem o dever de sustentar e alimentar a sua mulher. Nós somos os provedores, como temos falado em pré-aulas anteriores. Provisões domésticas, espirituais, emocionais, devemos conversar, precisa haver diálogo com a nossa esposa, interagir, falar, irmãos, os nossos sentimentos, ouvir os sentimentos da nossa esposa, precisa haver essas questões emocionais, irmãos, se abrir os nossos desejos, os nossos anelos, os sonhos que temos, e ela também conosco precisa haver essa intimidade também, da conversa, do companheirismo, da amizade. Somos também amigos. O marido precisa dar conforto, proteção, irmãos, proteger o cônjuge. A mulher se sente segura quando tem no homem um protetor, aquele que toma a frente, que decide, que a apoia, e nós temos nela aquela que, como diz lá no hebraico, completa a nossa vida. Como Cristo trata bem a sua igreja, assim também o marido deverá fazer o mesmo à sua esposa, e não tratá-la asperamente ou de qualquer jeito. Como Cristo se entregou pela igreja, o marido tem o dever de se entregar pela esposa a fim de fazê-la feliz. O nosso escopo como marido, o nosso objetivo, o nosso alvo é fazer a nossa esposa feliz, e assim também a nossa esposa deve cuidar de cada um de nós por reconhecer tão grande amor dado a ela por cada um de nós. O amor e o respeito firmam o casamento. Precisa haver amor, precisa haver respeito, consenso entre ambos, irmãos. Tudo deve haver consenso, um cede de um lado, outro cede do outro, flexibilidade e diálogo. Tudo nessa vida se resolve na conversa, no diálogo. Assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia, o respeita, assim também o marido deve amar a sua mulher e a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na sua posição como líder espiritual. Aquele, como eu já falei, que é o provedor, aquele que transmite segurança para a sua esposa. Como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido. Em o que, irmãos? Em amor, respeito, cooperação. Precisa haver essa cooperação, irmãos. Nós precisamos ajudar a nossa esposa na tarefa de casa, irmãos. Lavar uma louça, isso não é vergonha para nós, irmãos. Nós não vamos deixar de ser homens. Pelo contrário, isso é uma honra para nós. Lavar uma louça, varrer uma casa, arrumar um quintal, dar um banho no cachorro, colocar o lixo para fora, encher a caixa d'água, fazer as manobras no registro, encher a caixa d'água, está pronto para ajudar, para atender. Precisa haver essa cooperação. A esposa também. Eu me lembro aqui, irmãos, da minha vovozinha materna, já passou para a eternidade, falando aqui sobre cooperação. Houve uma época que eu passei muito tempo com a minha avó, tinha 9, não estou sendo exato, mas aproximadamente 9, 10 anos, era uma criança, e uma coisa me chamava a atenção com relação à cooperação. O meu avô,
ele não era cristão. E a minha avó acordava, irmãos, bem cedo, era de madrugada, e eu via isso. E ela ali quietinha, fazendo a comida fresquinha para o meu avô. Ela pegava na época uma marmita, uma marmitinha que era uma marmita de alumínio. A impressão que me dava era que era de alumínio. E ela colocava aquela comida, a comida chegava a fazer fumaça, né? Saía aquela fumacinha quentinha. Ela enrolava num papelzinho, que era um papel de pão, né? Aquelas bisnagas. Hoje já é mais diferente. Mas da nossa época lá atrás, aquelas bisnagas vinha enrolada num papel e passava-se um barbante. Ela pegava aquele papel, né, que ela guardava quando comprava o pão e utilizava com essa finalidade. Passava naquela marmita, dobrava todinha, colocava por baixo e ela amarrava com aquele cordãozinho aquela marmita, colocava um paninho de prato ali e preparava para o meu avô. Meu avô acordava muito de madrugada, era um homem extremamente trabalhador e ela agia dessa forma. Eu lembro que minha avó, ela deixava a casa um brinco. Às vezes a casa estava limpinha, ela falava, aqui ainda está sujo, e passava um paninho, limpando, um cuidado tremendo. Não faltava um culto, mas deixava tudo prontinho para o meu avô, que na ocasião não era evangélico. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que trabalho de, como ele diz aqui, como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido, em amor, respeito e cooperação. Olha que trabalho de cooperação, que testemunho o meu avô, que não era evangélico, olhava para ela e tinha nela. Nunca proibiu minha avó de ir à igreja, porque ela deixava tudo prontinho, irmãos. As roupas tudo lavadinha. Quantas vezes eu vi minha avó, na época era tanque, não tinha máquina, minha avó no tanque, lavando, estendendo um monte de roupa. Foi com ela que eu aprendi a quarar. Os novos aí não vão nem entender isso, né? Não vão nem entender. Hoje acho que, se não me falha a memória, parece que é Vênis, passa um outro produto, né? Que na época não existia. Minha avó colocando roupa, camisa do meu avô branca para quarar numa bacia e colocava no sol, com todo o cuidado. Meu irmão, isso fala de cooperação. Eu vi muitas vezes a minha avó fazer isso. Quantas vezes a minha avó falou assim para mim, eu todo arrumadinho, ela me levando para a igreja, eu criança, nessa idade, 9, 10 anos, e ela falava, espera aí, que eu vou pegar a oferta com seu vovô. Ela ia lá dentro, pegava a oferta e a gente, né, ia para o culto, para aqueles cultos maravilhosos, aquelas igrejas lá no cume do outeiro. Posso lembrar perfeitamente, algumas igrejas, a impressão que eu tenho hoje é que eram feitas de pau a pique, aquele barro com bambu, e o fogo de Deus, irmão, descia cerrado, batismo com o Espírito Santo. Eu lembro dessa verdade, era criança, irmãos. Lembro até de alguns dentro dessa igreja ter o dom de interpretação de línguas. Eu lembro de alguns irmãos falando em línguas, a igreja dava aquela parada assim na igreja, coisa maravilhosa. E do outro lado, um interpretava em português o que o irmão estava falando em mistério, e a igreja caladinha, quietinha, até que um falava em línguas e o outro lá do outro lado interpretava em português. Quando terminava, irmão, era um poder de Deus. Eu me lembro de uma ocasião, essa ocasião eu não tenho como esquecer, que eu falei para minha vovó, eu senti uma coisa muito boa aqui dentro de mim, e não tenha dúvida, irmãos, ela não perdeu tempo. Ela disse que quando eu sentisse essa coisa muito boa, era para eu pedir a Deus, para Deus me batizar com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, temos aí nos antigos, e eu tenho aqui esse referencial, esse padrão de como agir em cooperação. Na minha vovó materna, a senhora Leontina, que está
com o meu Deus, e em breve eu estarei lá também com a minha vovó. Em amor, respeito, cooperação, consideração e na sua missão. Temos uma missão, a esposa e o marido, a missão a cumprir de como uma família, tendo por espelho Cristo e a igreja, testemunharmos da verdade do nosso Deus, anunciarmos as boas novas do reino, falarmos do grande plano de Deus que Ele mesmo, o mérito é todo dele, elaborou esse plano de salvação antes da fundação do mundo. O Deus que não pode ser pego de surpresa, elaborou antes da fundação do mundo, sabendo de antemão tudo o que ocorreria ali no Éden. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele revelou o plano que ele já havia elaborado antes da fundação do mundo, que dá a semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele enviaria um remidor, salvador, um representante, o segundo Adão, para nos resgatar do mercado de escravo qual estávamos e nos dar eterna salvação e o direito da vida eterna. Está em Cristo e somente em Cristo. O amor é sempre paciente, bondoso. O amor não gosta de injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Não se porta inconvenientemente ou de forma indecente. O amor não exige que se faça só o que ele quer. Devemos ter a flexibilidade, irmãos, e ceder. Não devemos, irmãos, recuar meio centímetro para a injustiça. Devemos buscar em Deus coragem para agir com justiça, irmãos. E devemos detestar a injustiça, seja ela feita em qual nível for. Nunca devemos recuar e ser injusto, irmãos. Estamos no patente diante do nosso Deus, que haja temor e tremor dentro de nós. O amor também não é melindroso, não é magoável, né? Não se magoa com facilidade. Se você amar alguém, será autêntico, genuíno para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele. Um relacionamento precisa haver confiança, irmãos. Muita confiança da parte do esposo e da parte da sua esposa. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Haverá ali uma proteção, uma defesa de ambos dentro da comunhão, do casamento, uma proteção. Ambos se protegerão e trabalharão para um só objetivo. E dentro dessa unidade, irmãos, haverá desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. Quantas conquistas acontecerão, e financeira também. O cristianismo não fala somente de finanças, mas também fala de finanças. Para nós tirarmos e arrancarmos a prosperidade material, as bênçãos de Deus para a nossa vida como cristão, como alguém arraigado e fundamentado em Cristo, para tirar a prosperidade material da Bíblia, as promessas que Deus fizera aos nossos amados irmãos do Antigo Testamento e a nós também hoje, igreja no século 21, teremos que gastar muito leak paper, irmãos. Pode comprar aí, meu amado, você que quer tirar as promessas de prosperidade financeira para nós cristãos, promessa genuína da parte do nosso Deus, 500 tubos do grande de leak paper. Talvez dê para você passar leak paper nesses textos e tirar, porque não é só isso. O nosso
galardão, o nosso quinhão, a nossa porção é o nosso próprio Deus. Mas Deus também fala, o cristianismo também fala de prosperidade financeira para nós, o cristão. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A sujeição se estabelece no temor do Senhor. Meu irmão, nós devemos, as mulheres, se sujeitar ao marido no temor a Deus, olhando para, como nós já temos falado, o padrão da igreja que se submete a Cristo, que muito amou a igreja. Sujeição vem do grego hipotasso, que significa subordinar-se, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Só com temor e amor a Cristo podemos suportar e sujeitar-se um ao outro. E essa sujeição, irmãos, da esposa ao seu esposo, deve ser também do esposo à sua esposa no sentido de ceder, no sentido de flexibilidade. Jamais nós, esposos, poderemos agir como um ditador, irmãos. Ser um ditador demonstra fraqueza, precisa haver diálogo e muita concordância entre nós, com a submissão vertical. Isso é fantástico, irmãos. A submissão que temos ao nosso Deus, verticalmente, o desdobramento é uma sujeição e uma submissão horizontal. O amor que nós sentimos pelo nosso Deus, o desdobramento é um amor pelo nosso semelhante, na horizontal. Com a submissão vertical ao nosso Deus, fica muito mais fácil ter a submissão horizontal. Nós iremos nos relacionar bem com o nosso próximo, e aqui dentro do contexto, né? Falando de nós, marido com a esposa com o marido. Quando nós nos relacionarmos bem verticalmente com o nosso Deus, o desdobramento é nos relacionarmos bem com o nosso próximo. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, maridos e mulheres, uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas. Haverá faltas, irmãos, e nós precisamos tolerar essas faltas, porque nós não somos perfeitos. Os grandes homens de Deus não foram perfeitos, nossos irmãos no passado, onde estão nos registros bíblicos, e você e eu também não somos perfeitos, então precisamos tolerar as faltas, aturando as deficiências, aceitando os limites. Cada um tem o seu limite, compreendendo a intelectualidade de cada um. Um será mais intelectual, outro menos intelectual, mas lembre-se, irmãos, é uma complementação. A sujeição só funciona no vínculo da paz, que une marido e mulher. Quando você aceita esta proposta, você está cumprindo o papel de Cristo com a igreja. Essa paz, esse vínculo de paz, de amor, de companheirismo, nós estamos seguindo quando assim é no casamento. A proposta que Cristo cumpre com a igreja e a igreja com Cristo. A criação das duas instituições. São duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. Assim como a família abençoa a igreja, sendo uma família bem estruturada, a igreja bem estruturada, porque é formada por famílias, ela abençoa a família. Então, são duas instituições criadas, né, por Deus,
com a finalidade de uma abençoar a outra. A família abençoa a igreja e a igreja, formada por família, abençoa a família. Então, a família abençoa a igreja e a igreja a família. A família foi criada ainda no Jardim do Éden, por Deus. E a igreja foi criada por Jesus, muito propriamente na conversa do Senhor Jesus com Pedro em Mateus 16, 18, na qual Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essa igreja, como eu já falei, foi inaugurada no livro de Atos dos Apóstolos, livro histórico escrito pelo médico Lucas, ali no capítulo 2. Ali foi inaugurada quando aquela festa chamada Festa do Pentecoste, houve ali a descida do Espírito Santo. Porém, a igreja sempre foi um plano de Deus. A igreja sempre esteve nos planos de Deus, antes da fundação do mundo. A igreja não foi um plano B, um plano alternativo. Sempre, irmãos, foi o propósito de Deus para esse nosso tempo, né? Tempo que eu digo aqui, de nós, seres humanos, que a igreja fosse estabelecida. Sempre houve esse propósito em Deus. Em Atos capítulo 2, depois do dia de Pentecoste, vimos o avanço dessa igreja poderosa e chegou até o século 21, porque é obra santa. Ninguém detém. Por muitos anos na história do cristianismo, muitos quiseram exterminar conosco, acabar conosco, irmãos. Mas a igreja não é do homem, a igreja é de Deus, e a igreja hoje somos milhões e milhões de irmãos, de cristãos espalhados no planeta Terra. A relação entre família e igreja, deve haver uma íntima relação entre família e igreja. A igreja é composta de famílias que se reúnem, e a igreja precisa de programações que envolva toda a família. É esse o motivo que nós temos nas nossas igrejas, seja na Assembleia de Deus ou em outras denominações, trabalhos que envolve ali crianças, envolve adolescentes, envolve jovens, envolve os varões, nós homens, envolve o ministério, envolve as irmãs, o círculo de oração. Por quê? Porque a igreja onde nós estamos reunidos, cada um como família, e ali formamos a igreja, nos reunimos na nave, no edifício, nós ali precisamos estar sempre em contato, ouvindo a palavra do nosso Deus, testemunhando, falando das maravilhas do nosso Deus, o que o Deus tem feito por nós, os grandes milagres, nossas dificuldades, porque nós cristãos não estamos isentos de problema, de dificuldade, temos momentos difíceis, passamos algumas vezes pelo vale da sombra da morte, pelo vale de lágrimas, e precisamos estar ali então compartilhando tudo aquilo que o nosso Deus tem feito por nós, edificando um ao outro, nos alegrando com os nossos irmãos também, sofrendo, chorando com os momentos tristes que passamos também nessa terra. É muito importante que a igreja, que é composta por família, se reúna, e a igreja precisa de programações que envolva toda a família, como eu já falei, crianças, envolva adolescentes, jovens, senhoras, varões, o ministério, os novos convertidos. Temos a escola bíblica dominical, irmãos, que é preciosa para nós. Temos o culto de doutrina, que é fantástico, quando o nosso pastor nos traz ensinamento bíblico, está para nos educar, nos instruir na palavra. Como o culto de doutrina, assim como a escola bíblica dominical, mantém uma igreja consistente biblicamente,
com estabilidade e saudável, irmãos, saudável. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la de portas abertas financeiramente. Irmãos, a igreja não tem ajuda do Estado e nós precisamos suprir as necessidades financeiras da igreja. Dízimo é doutrina bíblica, oferta é doutrina bíblica, contribuição também é doutrina bíblica. É claro que existem alguns arraiais, infelizmente, falo com tristeza, pessoas mercenárias que só falam de dinheiro. E é algo absurdo isso, irmãos. Mas nós não podemos usar esses falsos ensinadores, falsos profetas, esses lobos vestidos de ovelha com capa de cordeiro, esses mercenários, usá-los como álibi, como justificativa para não cumprirmos doutrinas bíblicas, fazer o que o nosso Deus nos orientou. E se porventura temos falhado nessa área de ofertar, contribuir e entregar o dízimo que é do nosso Deus, meu irmão, essa lição, esse material que foi elaborado pela editora Betel está aqui nesse momento, não debalde, não inutilmente, tem uma finalidade, está falando comigo, está falando com você, que possamos mudar a nossa postura e ajudar financeiramente a obra de Deus, porque a obra de Deus não tem ajuda do Estado e nós precisamos, tudo, irmãos, tudo envolve dinheiro nessa terra. Dinheiro é o meio que nós sobrevivemos nessa terra. Tudo envolve dinheiro. Os missionários que estão no campo pregando o evangelho com verdade, estão lá comunicando com clareza as boas novas do reino, a boa notícia de salvação, que Deus proveu vida eterna na pessoa sacrossanta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estão no campo e eles precisam de suprimento, provisão. Isso fala de recursos financeiros. Então nós, irmãos, a despeito de tanta injustiça que vemos, tantos mercenários em nosso meio, nós não podemos deixar de cumprir as doutrinas da palavra de Deus, e também é doutrina a ajuda à igreja, ajuda financeira que vem de cada um de nós, ajudando no trabalho, na mão de obra também. Eu lembro, né, e muitos hoje fazem isso, meus filhos, meu garoto faz isso, né? E os filhos dos irmãos que estão aqui me ouvindo, virando concreto, massas para trabalhando na igreja de forma voluntária, na igreja, ajudando, carregando tijolo, balde de massa. Quantas vezes, irmãos, na época, eu não me lembro se eu era diácono, mas eu acho que era auxiliar de trabalho, estava em uma igreja em Vila 3, e era também do Ministério de Madureira, e começávamos de manhã, e estava ajudando, era um garoto, né? Na época aí, eu devia ter uns 22 anos, mais ou menos, aproximadamente, e ajudando ali, e começava de manhã e até depois do culto. O culto começava, a gente, é claro, almoçava, depois tinha um horário para o lanche da tarde, e os irmãos tudo arrumadinho, indo para o culto, e eu lá ajudando o pedreiro, e virando massa, carregando balde, trabalhando para se construir outras dependências da igreja ali, as salas, né, que hoje tem lá, até hoje tem as salas lá, nessa igreja ali em Vila 3, hoje não é mais, há muitos anos o ministério pertence mais ao Ministério de Madureira, mas na época era. Então, irmãos, nós precisamos, a mão de obra, o trabalho voluntário, ajudar, né, a obra de Deus, e contribuindo para que ela não perca a sua identidade, valores
cristãos também, irmãos, contribuindo para manter a boa doutrina dentro da igreja. Quando lobos com capa de ovelha quiserem trazer ensinamentos distorcidos, fazer a defesa apologética da verdade, irmãos, nós precisamos pregar a Bíblia com verdade e não recuar meio centímetro para lobos. E alguns, irmãos, se apostataram da fé, abandonaram a fé e permanecem dentro dos nossos arraiais, ensinando doutrinas não bíblicas, doutrinas de homem. E cabe a você e eu, nós mantermos os valores cristãos. E como vamos manter esses valores cristãos? Pregando a Bíblia com veracidade e exatidão. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la de portas abertas financeiramente, ajudando no trabalho, mão de obra, contribuindo para que ela não perca a sua identidade e valores cristãos. Deve haver uma reciprocidade em a família preservar a igreja e a igreja preservar a família. Então, a família precisa cuidar da igreja e essa igreja precisa estar atenta na pessoa da liderança para cuidar das famílias. A família não pode ficar desapercebida com relação à igreja e a igreja também desapercebida com relação à família. Então precisa haver esse cuidado mútuo de família com a igreja e da igreja com as famílias. O papel preponderante das duas, família e igreja, é fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. Irmãos, a igreja precisa manter seminários para os seus membros, para os seus obreiros, uma boa teologia, está incentivando os irmãos a estudar, tanto estudo secular, como também estudo teológico, e prover meios para que essa realidade se cumpra na vida dos irmãos. Nós vemos no Ministério de Madureira, provendo para nós, temos dentro do nosso ministério há décadas e décadas e décadas, irmãos, o IB, o nosso curso teológico, disponível para nós estudarmos. Temos o curso no IB, o curso básico em teologia, temos o curso médio em teologia, e lá na nossa matriz, em Madureira, temos o bacharel em teologia. Em breve teremos o bacharel também online, para facilitar aqueles que porventura têm a vida muito corrida. Então nós vemos em nosso ministério de Madureira, assim como em muitos outros ministérios que eu poderia elencar aqui, enumerar, e o tempo não daria, de tantos outros ministérios, convenções, tanto da Assembleia de Deus como fora, outras denominações mais, irmãos nossos, estão sempre, irmãos, provendo meio para o aprendizado teológico, que é de grande relevância, irmãos. O momento é difícil, a época é difícil. Quantos ensinamentos heréticos, quantos ensinamentos, irmãos, de homem invadem os nossos arraiais, o nosso acampamento, a igreja, e nós precisamos estar fundamentado biblicamente, irmãos, para quando aquilo que é herético, não é bíblico, quiser adentrar, a luz acender, e opa, calma aí, e trazer ensinamento bíblico para a igreja, porque a heresia é como um câncer que vai invadindo e, se não for parado, vai crescendo, irmãos, e causa uma devastação dentro do rebanho. Quando uma das duas não cumpre o seu papel ou traz escândalo, os prejuízos são incalculáveis. É mister, é necessário que os escândalos venham, irmãos. Mas ai daqueles por quem o escândalo vier. A Bíblia tem que se cumprir, e ela se cumpre diariamente. Nós vemos, irmãos, muitos escândalos, irmãos. Quantos escândalos dentro do nosso meio evangélico.
Que coisa triste, que coisa angustiante. Mas a Bíblia precisa se cumprir. E Deus é um Deus que não vai empurrar os nossos pecados para embaixo do tapete. Ele vai punir os nossos pecados. Que tenhamos cuidado, irmãos. Oremos a Deus para Deus colocar temor em nosso coração. Temor a Ele mesmo. Para querermos amá-lo e agradá-lo diariamente através das nossas obras, através das nossas atitudes, que são consequência na vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. A igreja, como defensora da família, a igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois a família estando forte, por sua vez, as igrejas também estarão fortes. Uma igreja poderosa, irmãos, ela é formada por famílias abençoadas, por famílias saudáveis. Uma igreja bíblica é formada por famílias bíblicas e nós precisamos, irmãos, como igreja, defender a família e a família precisa defender a igreja, irmãos. A igreja genuína, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois as famílias estão fortes. Por sua vez, as igrejas também estarão fortes. Uma igreja saudável, irmãos. Uma igreja bíblica é formada por famílias saudáveis, famílias bíblicas. E aí está a nossa responsabilidade, o compromisso que cada papai e mamãe deve ter em doutrinar as nossas crianças, os nossos filhos, para que tenhamos igrejas sérias, igrejas bíblicas, fundamentadas biblicamente. Quantas igrejas, infelizmente, irmãos, estão doentias, com ensinamentos absurdos, irmãos, ensinamentos não bíblicos, que a Bíblia nunca nos ensinou, irmãos. Nós vemos igrejas que pegam uma garrafinha de água, diz que essa garrafa com água foi tirada do Rio Jordão, ou de algum lugar, algum rio, algum mar, rio lá na região de Israel, e pega essa garrafinha, esse conteúdo, derrama dentro de uma caixa com 1000 litros de água, faz um monte de garrafinha, e vai para a igreja e vende essas garrafinhas por 5, por 10 reais. E de outro lado, irmãos, essas heresias, esse ensinamento que nunca o nosso Deus nos ensinou, não vemos biblicamente esse tipo de orientação, de ensinamento bíblico. Por outro lado, irmãos, se chegarmos nessa igreja com essas ideias, 5 minutos depois do horário do culto, já não tem mais uma garrafa sequer, todas foram vendidas. Pessoas, cristãos supersticiosos, que acham que aquela garrafinha pode fazer milagres na sua vida. Irmãos, tenhamos cuidado, irmãos, de ensinar o rebanho Bíblia. Ensinar a Bíblia com veracidade, com verdade. Devemos ter cuidado. Algumas práticas não nossas, irmãos, que nós vemos em outros segmentos religiosos, irmãos, estão adentrando os nossos arraiais sorrateiramente. E nós, irmãos, precisamos, como um atalaia, estar atento. Igrejas que viraram boate, discoteca. Chegamos num culto e nós que já fomos, né, no passado, funkeiros, e a impressão que dá é que estamos lá num baile daquele que na época havia lá dentro do Vila Laje, quando eu tinha 17, 18 anos. Não muda nada, irmãos, absolutamente nada. Estão todos reunidos como se fosse um clube. E vemos de tudo, menos pregação consistente da Bíblia. Meu irmão, que sejamos bíblicos, que façamos a defesa do rebanho.
alimentemos o rebanho biblicamente, para que o rebanho entenda aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno e aquilo que é engodo, engano, falácia. Entenda aqueles que fazem manobra com a Bíblia, que adulteram o rolo sagrado. A igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois a família, estando forte, por sua vez as igrejas também estarão fortes. São muitos os desafios da igreja para manter a família estruturada e a família tradicional. Um dos ministérios da igreja mais solicitado hoje em dia para a preservação da família e o cumprimento de seus significativos propósitos e objetivos. Não podemos perder, irmãos, de vista os propósitos que temos nessa terra, a finalidade porque estamos aqui. Quantos de nós, irmãos, passamos agora há pouco por uma pandemia, algo terrível, irmãos, que nos colocou trancado dentro de casa. Se não fosse aí medicamentos, vacinas e muita misericórdia do nosso Deus, irmãos, a coisa teria sido ainda bem pior do que foi. Quantos perdemos, irmãos, nesse pouco tempo aí atrás de pandemia, quantas pessoas próximas que poderiam estar aí conosco. E pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, nós aqui estamos. E nós, irmãos, precisamos cumprir a nossa missão. Não podemos perder, irmão, de vista os propósitos estabelecidos para nós, família, os objetivos de estarmos vivos aqui. Não existe outra finalidade, irmãos. Em breve estaremos para sempre com o nosso Deus. Vamos deixar tudo isso aqui que temos para trás. Ficarão com nossos filhos, com os nossos netos. Não poderemos levar 1 centímetro desse tão grande terreno que nós temos aqui. Não poderei levar da minha biblioteca um livro sequer. Nós viemos nu a esse mundo, não trouxemos nada e voltaremos nu. Somos pó e para o pó voltaremos, sem poder levar nada. Nem a roupa, irmãos, que será vestida em nós nesse momento, será escolhida por nós mesmos. Outros escolherão. Então, irmãos, enquanto estivermos aqui nessa peregrinação como família, precisamos ter vivo essa doutrina. Qual doutrina, irmão Luciano? Um dos mistérios da igreja mais solicitados hoje, ministério em dia, é para a preservação da família e o cumprimento de seu significativo propósito e objetivo. Então nós, como família, estamos aqui e não podemos esquecer os propósitos pelos quais estamos aqui, o objetivo pelos quais estamos aqui. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Nossos valores cristãos também sobre família estão no primeiro livro da Bíblia. Um Adão para uma só Eva. Um Adão do sexo masculino para uma Eva do sexo feminino. E ambos se completam perfeitamente, há um encaixe perfeito. E a Eva, uma vez casada com Adão, passa a ser osso dos seus ossos. Irmãos, nós não podemos deixar que esses valores cristãos sejam deixados de lado, irmãos, deformados por essa sociedade doentia e corrompida. Estamos sob ataque. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Estamos assistindo uma aberração e uma afronta aos princípios da palavra de Deus, ferindo a lei divina na natureza
humana, mudando o natural de Deus, irmãos, mudando aquilo que Deus fez perfeito. Então nós, como famílias cristãs, precisamos preservar a palavra do nosso Deus, as doutrinas do nosso Deus, os ensinamentos do nosso Deus para nós, cônjuge, para nós, família. Não podemos recuar meio centímetro sequer de posse das verdades bíblicas. A igreja defende a família porque ela está de posse das leis de Deus, a Sagrada Escritura, por meio dos sacerdotes, pastores, ensinadores que manejam bem a palavra de Deus. Deus tem provido, irmãos, pessoas com o dom do ensino para orientar, instruir, para manter a igreja na sua pureza. Quando ele menciona aqui pastores, ensinadores que manejam bem a palavra da verdade, ele menciona aqui também sacerdotes. E a doutrina bíblica para nós a respeito do sacerdócio é o sacerdócio universal de todos os cristãos. Os nossos pastores também são sacerdotes, no sentido que eu passo a explicar. Também são, mas todo cristão, o mais novo convertido, irmãos, abraçou a causa do cristianismo, também é sacerdote, porque a Bíblia Sagrada nos ensina o sacerdócio universal de todo o cristão. Em que sentido? No sentido de que nós temos acesso imediato ao Santo dos Santos. Temos acesso imediato ao nosso Deus. Não precisamos, irmãos, como no Antigo Testamento, esperar um dia no ano, dia do Yom Kippur, para um só homem da tribo de Levi adentrar o Santo do Santo. Não, irmãos, porque nós hoje só temos um mediador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele faz a mediação entre nós cristãos e o nosso Deus. E por intermédio dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça da igreja, Salvador do corpo, o nosso noivo, o nosso Deus, por intermédio dele, somente dele, nós temos acesso imediato, não somente uma vez no ano, como já fiz alusão, era no Antigo Testamento, mas em todo o tempo, em todo momento. Em dado sentido, estamos lá agora nas regiões celestiais, mas dentro do contexto que estou tratando nesse momento, nós temos acesso imediato. Então, a Bíblia nos ensina, irmãos, e a Bíblia não mente, o sacerdócio universal de todo cristão. Então, nesse sentido, todos nós, até o mais novo convertido, é um sacerdote. Temos acesso imediato à sala do trono. Quem conquistou isso para nós foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse o profeta João Batista. Um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem mácula, um cordeirinho santo, nunca houve engano nos seus lábios, e ele proveu para nós. Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, acesso imediato a Deus Pai, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a igreja deve sempre procurar homens fiéis, idôneos, preparados para ensinarem a outros. A igreja é agraciada com uma família forte e ordeira. Uma família bem arraigada e fundamentada biblicamente, irmãos, fortalecida em Cristo. A igreja é agraciada por famílias assim. A família como promotora da igreja, a participação na igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. A família veio antes da igreja. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva, sã, com famílias fracas na fé. E é justamente por esse motivo, irmãos,
que o nosso adversário ataca as famílias para enfraquecer a igreja, para que a igreja esteja fraca na fé e não poderosa em Deus. A relevância da família, ensinar aos filhos desde cedo a ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor. Precisamos manter esses princípios, orientar os nossos filhos, ensiná-los. E reitero para uma fixação, a igreja dá continuidade ao ensino às nossas crianças, mas a primeira escola dos nossos filhos é a nossa casa. A relevância da igreja começa na família. As famílias devem estar comprometidas a serem participantes das atividades da igreja. Precisamos participar, irmãos, das atividades da nossa igreja. Quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer da família um lugar agradável. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua família. Isso é uma verdade, irmãos, que jamais será removida. Levando a família a adorar a Deus, o culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É o momento ali, irmãos, dentro da igreja, de nós estarmos dando continuidade àquilo que fazemos individualmente e ali reunidos fazermos coletivamente. Nós somos membros do corpo de Cristo, mas quando nos reunimos, irmãos, nos reunimos coletivamente, comungamos da mesma fé, e é de grande importância, irmãos. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa deve ser a nossa postura, irmãos, em ir à casa do nosso Deus. É claro que Deus mora dentro de nós, irmãos, e fez de cada um de nós cristãos casa, tenda, tabernáculo, templo, santuário e morada. Através do Espírito Santo, Deus reside dentro de nós, irmãos, cada um de nós. Mas nós precisamos, irmãos, nos reunir como igreja coletivamente, porque Deus também, o mesmo Deus que aqui está, Ele, através da sua onipresença, está presente em todos os lugares de forma completa. Ele, por inteiro, também está nos nossos templos e nós precisamos, irmãos, nos alegrar e ali adorá-lo na beleza da sua santidade. Salmo 27, versículo 4. O culto leva a família, além da adoração e devoção, a oração e agradecimento pelas dádivas recebidas. Quantos milagres, irmãos! O Deus que não pode ser pego de surpresa nos surpreende sempre, nós, os seus filhos. Quantas dádivas recebidas! Ele é o nosso quinhão, o nosso galardão. Mas Ele, irmãos, biblicamente, muito nos abençoa, irmãos, e nós somos, cada um de nós, milhões de cristãos espalhados no planeta Terra, somos testemunha, irmãos, de quantos milagres, quantas intervenções diretas dele na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida e também na vida financeira. Ele tem feito, aberto porta de emprego, mantido portas abertas de emprego por anos, irmãos. Tem nos dado casa, tem nos dado veículo, tem suprido todas e provido todas as nossas necessidades. Temos nele um quinhão, nosso galardão, a nossa herança, irmãos. Ele é a porção do seu povo. E quanto, irmãos, Ele tem nos abençoado. Biblicamente, irmãos, temos fartura de ensinamentos de prosperidade financeira para você, minha irmã, para você, meu irmão, e para minha vida. O culto leva a família, além da adoração e devoção, a oração e agradecimento pelas dádivas recebidas, como também para clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. É um momento, irmãos, também
para clamarmos, invocarmos o nome do nosso Deus, chamarmos o seu auxílio, pedirmos pela sua intervenção. E o nosso Deus é um Deus que se curva para ver o que está nos céus e na terra, e Ele está preocupado conosco, atento, e Ele é o Deus Todo-Poderoso que muda, irmãos, todo quadro contrário, toda situação caótica que porventura estejamos passando. Ele é um Deus que faz milagres, irmãos, e também milagres. Quantos milagres na nossa vida financeira. Dele é a prata e dele é o ouro, diz o profeta Ageu, e segundo as riquezas dele, irmão, é ensinamento do apóstolo Paulo, segundo as riquezas dele, ele suprirá todas as nossas necessidades, toda a área da nossa vida. Não estamos dizendo que estamos livres, isentos de dificuldade. Em algum momento Ele vai nos provar para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nosso fortalecimento, nosso amadurecimento. Mas quantas vitórias, irmãos, quantas vezes Ele nos dá para erguermos o pendão da vitória, irmãos, a bandeira da vitória. Ele é a nossa bandeira. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida, pela pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. As palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas que aprendem que no mundo terão aflições, como disse Jesus em João, capítulo 16, versículo 33, mas dando o refrigério necessário quando diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, quantas vezes, irmãos, entramos na igreja e estamos com o coração aflito, angustiado, devido aos embates dessa vida. Somos como ovelhas enviados pelo nosso Deus no meio de lobos. E quantas vezes, irmão, nessa vida sofremos, passamos, nós cristãos, por dificuldade. O caminho, irmãos, tem pedra, tem obstáculo, é betumado por espinho. E quantas vezes chegamos dentro da igreja e lá, ouvindo a pregação da palavra do nosso Deus, temos as nossas tensões aliviadas, ouvimos uma palavra de consolo, também de refrigério, irmãos, e saímos de lá completamente diferentes, saltando de alegria, porque as sagradas letras são vivas e ela transmite vida àqueles que a ouvem, àqueles que a amam. E nós, irmãos, saímos de lá revigorado com esse alimento precioso, um maná do céu para cada um de nós, o povo de Deus. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quanto refrigério há, irmãos, quando ouvimos a palavra de Deus, bem pregada, bem ensinada. O Espírito de Deus consola e refrigera a nossa alma. O salmista Davi disse: muitas são as aflições dos justos, e são muitas as nossas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Podemos contar com o nosso Deus. Devemos depositar todas as nossas expectativas, todas as nossas esperanças no nosso Deus vivo, todo-poderoso, irmãos. E Ele, o nosso Deus, jamais irá nos deixar na mão. Ele, o nosso Deus, jamais nos decepcionará. Ainda no Salmo 34, 7, o salmista mais uma vez diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos livramentos temos recebido da parte de Deus? Alguns livramentos tomamos conhecimento, outros, irmãos,
nem tomamos conhecimento, mas o nosso Deus tem nos livrado, nos guardado. Tem sido uma muralha de fogo em redor de cada um de nós, o seu povo, os seus escolhidos. A igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para que vivam em união. Meu irmão, como é prazeroso, como traz suavidade, consolo, conforto, vivermos em união. Não se edifica nada, cada um puxando para um lado, irmãos. Vamos edificar, desenvolver, construir, quando estivermos em unidade, em comunhão, unidos. É a vontade do nosso Deus, irmãos, que estejamos unidos, irmãos, como membros de um corpo, cada um com a sua função, cumprindo o seu papel, exercendo dentro do dom recebido do próprio Deus, para que possamos cumprir a nossa missão. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, nas doutrinas dos apóstolos, a participação da ceia do Senhor juntos, no mesmo espírito, em memória de tudo que Jesus passou por nós. Os irmãos também precisam procurar guardar a unidade do espírito no vínculo da paz. O mundo não tem o que nos oferecer, absolutamente nada nos oferecer, mas ainda temos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos, como temos, e graças a Deus, irmãos, louvado seja o nosso Deus por ainda termos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sermos igreja que nos ampara e nos proporciona essas três palavras edificantes. Quais? União, comunhão e unidade. A igreja é promotora da paz e de instrução para a santidade. Os membros da igreja são instruídos pelos ministrantes da palavra de Deus, que deverão viver em paz e procurar a santificação. Irmãos, devemos lutar para que haja paz entre nós e vivermos em santificação, desejar esse processo que iniciou na regeneração, que é um ato do novo nascimento. Desejar, orar a Deus, falar: Senhor, me purifica, me limpa, me lava, me ajuda. Que o caráter de Cristo seja desenvolvido dentro de mim diariamente, meu Deus. Deve ser tema das nossas orações, dos nossos clamores, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dos nomes de Jesus é Príncipe da Paz, e só Ele tem a paz verdadeira, a paz que o mundo não pode nos dar, irmãos. Desfrutamos de paz com Deus porque fomos justificados. A justiça de Cristo foi imputada a cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração, nós cristãos, nós a igreja. Éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus, mas ao crermos em Cristo de todo o coração, nós hoje somos amigos de Deus. Nós que estávamos longe, pelo sangue da nova aliança, nos aproximamos e estamos perto de Deus. Estamos unidos a Cristo como o corpo de Cristo, membro do seu corpo, tendo Ele como cabeça, que nos orienta, que nos guia. Recebemos dele o nosso norte. Precisamos ter paz nele. Devemos ser pacificadores, promover a paz, irmãos, porque só desta forma seremos chamados filhos de Deus. Devemos ser santos, porque o Senhor é santo. A Bíblia nos chama de santo. Paulo, escrevendo a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele já deixa clara essa doutrina. No primeiro versículo, quando ele diz: aos santos que estão em Éfeso, nós não somos santarrões, mas somos santos. E a palavra santo tem por definição separado. E quem aceita o chamado daquele que é santo, precisa também ser santo em toda maneira de viver. Irmãos, fomos chamados pelo santo
dos santos, o nosso Deus. E nós fomos chamados para nos separar das práticas desse mundo e nos dedicar à obra do nosso Deus. Jesus chama também a atenção para que sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Nosso Deus é o padrão referencial de santidade para nós, e a santidade é um dos atributos de Deus e é um atributo comunicável, irmãos. Ele comunica a nós, assim como Ele é santo, nós devemos buscar a santidade. Por isso é importante que toda a família esteja reunida e envolvida na igreja, recebendo instrução, orientação. Nós que estudamos de forma pessoal, em casa, tomamos tempo para debruçar sobre o rolo sagrado diariamente, nós também devemos nos reunir na igreja para receber instrução, reunir coletivamente para aprender da palavra do nosso Deus. No enfrentamento dos vários conceitos contrários, irmãos, aos valores e princípios bíblicos, essa sociedade está para distorcer os valores e os princípios bíblicos. Nós somos cidadãos do céu e devemos, irmãos, cumprir as leis do nosso país e devemos tomar instrução da nossa bússola, da nossa regra de fé e prática, que é a nossa lei, a palavra do nosso Deus, no meio dessa sociedade que está contrário aos nossos valores cristãos, aos valores do reino dos céus. E nós, no meio dessa sociedade, devemos influenciar, pregando a palavra de Deus, não com manobra, não adulterando o texto como alguns, mas de forma exata, com exatidão bíblica. Precisamos, irmãos, influenciar essa sociedade, pregando a verdade de Deus, explicando, comunicando com clareza o grande plano redentor, o propósito que Deus tem para aqueles que ainda estão lá fora, andando sem Deus, sem salvação, caminhando para juízo, condenação e inferno, como nós também um dia estávamos e ouvimos, irmãos, a pregação da palavra do nosso Deus e não fomos negligentes, não prevaricamos, não faltamos ao dever, não resistimos à graça de Deus e tivemos o coração ferido pela palavra do nosso Deus, e aqui estamos, irmãos. Assim também nós precisamos, no meio dessa sociedade contrária aos valores e aos nossos princípios bíblicos, pregar a verdade estabelecida pelo nosso Deus, que tem surgido e relevante que cada lar, igreja local sejam ativas. Devemos, irmãos, ser uma igreja atuante, uma igreja em ação, uma igreja militante diariamente, anunciando as boas novas do reino, produtiva agência para disseminar, proclamar, promover, solidificar e ajudar o povo de Deus no meio dessa sociedade corrompida. Nós, como famílias de Deus, nós, como cristãos, precisamos trazer orientação bíblica, irmãos, para que nesse cenário caótico que é a sociedade do século 21, nos mantenhamos em Deus, em Cristo, com os nossos valores cristãos solidificados, e para isso precisamos ajudar um ao outro, irmãos, e nos afiando como uma lâmina mesmo, irmãos, compartilhando da palavra do nosso Deus, e não se render à cultura mundana, contrária ao estabelecido, ou estabelecido pelo Senhor Deus. Ele nos estabeleceu a sua vontade, e a vontade do nosso Deus está aqui, irmãos, e nós precisamos assimilá-la, vivê-la, cumpri-la.
e torná-la vivencial em nossa vida, transformá-la em realidade na nossa vida e compartilhar com o nosso próximo. Deus é o criador da família, Deus é o criador da igreja. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Querendo o nosso amado Deus, na próxima pré-aula, falaremos aqui na lição de número 5, onde estaremos ponderando sobre o tema a importância da família para a sociedade. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Tua pessoa bendita, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez, compartilhando da Tua bendita e preciosa palavra, que possamos, ó Pai, a cada dia cumprir a nossa missão, como família, ó Deus, tendo, ó Pai, a união do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o corpo que somos nós, a igreja, e mantendo essa unidade, ó Pai, esse amor, essa harmonia dentro dos nossos lares. Existem vários desafios, ó Pai, não é fácil essa jornada, meu Senhor amado. Muitas vezes nos encontramos no epicentro do furacão, mas pedimos ao Senhor, continue conosco, ó Pai. Nossa confiança está completamente, plenamente em Ti. Nos ajude, ó Pai, a cumprir a nossa missão enquanto estivermos aqui em peregrinação nessa terra. Ó Pai querido, queremos, ó Pai, lhe agradar diariamente. Nos dê poder, ó Pai, para continuar sendo fiel ao Senhor. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Nos perdoe, ó Pai. Nos limpe por dentro. Nos dê um coração de um bebê recém-nascido, para que dependamos de Ti, Senhor, em tudo que formos fazer. Te queremos, ó Pai, precisamos do Senhor. Nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor, e agradecemos por tudo, e assim oramos, em nome de Jesus.